do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, o item 7, buscai e achareis. Esse item é pequeno, eu vou ler o 7 e o 8, são pequenos. Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário. Mas o homem, insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não lhe basta, lhe é preciso o supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências, a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. A terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo de um suprirá a insuficiência momentânea do outro, e cada um terá o necessário. O rico, então, se considerará como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as espalha, elas produzirão ao cêntuplo, para ele e para os outros. Mas, se come essas sementes sozinho e as esbanja, deixando perder-se o excesso daquilo que comer, não produzirão nada e não bastarão para todo o mundo. Se as guarda em seu celeiro, os vermes as comerão. Por isso Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, que são perecíveis, mas formai tesouros no céu, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais, mais importância do que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros em proveito dos segundos. Não é com as leis que se decreta a caridade e a fraternidade. Se elas não estão no coração, o egoísmo as sufocará sempre. Fazê-las nele penetrar é a tarefa do Espiritismo. Todos sabemos da manifestação que está havendo, né? Na 040 aí, que a gente tem notícia, né? Tem acesso, podemos visualizar não só pela televisão, mas se quiser pessoalmente comparecer lá, trocar uma palavra. Ontem eu estive lá, fiquei lá por 4 horas, até meia-noite, e observei que diversas pessoas vinham trazendo alimentos, sopa, caldos, canjica, chá. Então, graças a Deus, fome eles não estão passando não. Estão até pegando uma forminha diferente, porque estão comendo bem, graças a Deus, né? Então, eu tive ali e vi a experiência como uma lição, tal qual aquela lenda, aquela história da ratoeira na fazenda, né? Depois eu posso até passar ela para quem quiser saber. Ninguém dá importância quando o rato diz: ah, o patrão está comprando ratoeira. A galinha não se importou, o porco não se importou, porque ratoeira para esses aí não quer dizer nada. A vaca então diz que rezaria por ele, pelo rato, né? Só que a ratoeira pegou, foi uma cobra, o rabo de uma cobra. E quando a senhora levantou para ver o rato,
a cobra picou a senhora fazendeira. Com isso ela ficou doente, veio pessoas para visitá-la. O que aconteceu? O fazendeiro sacrificou a galinha para fazer caldo para todo mundo. A doença dela piorou, os parentes vieram. O que o patrão fez? Sacrificou o porco para poder dar alimentação para todo mundo. Como ela agravou a situação dela, ela faleceu, e no velório, para alimentar o tanto de gente que compareceu, o fazendeiro teve que sacrificar a vaca. Então, às vezes a gente pensa que o problema de um é dele. Eu não tenho nada com isso, você que se resolve para lá. E não, como nós estamos na mesma casa, no mesmo barco chamado terra, então cada um tem sua parcela, tem que dar sua contribuição para a conservação da nossa casa, que é de todos. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus mais uma vez essa oportunidade, pedir a nossa Mãe Maria Santíssima sua bênção sobre o Brasil, a Ismael, que olha e zela pelo Brasil, é sua responsabilidade. Jesus, governador, agradecemos a Deus os momentos que estamos passando, nunca com críticas, nunca com rancor, nunca desejando mal a ninguém. Agradeçamos a Deus porque a limpeza está sendo feita. E aí sim se cumprirá a máxima que os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas e nos ensine a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com a palavra, palestrante inédito, seu Paulo Henrique. Dos ensinamentos do Espiritismo, nós temos o conhecimento da existência de Deus. Deus é o ser criador, causa primária de todas as coisas. Jesus, ele veio e nos disse que temos de encarar a Deus como se ele fosse o nosso Pai, porque ele o é. Já que ele criou todas as coisas, ele criou os homens, os animais, as plantas, tudo que nós vemos no universo. As leis de Deus são justas. Como Pai, ele não facilita, não premia ninguém, e sim trata todos de igual maneira. Isso quer dizer que ele criou todos nós simples e ignorantes, e como tal fomos nos desenvolvendo, nos aperfeiçoando, até chegarmos nessa belezura que nós somos hoje. Acontece que antes da gente chegar aqui no planeta Terra, outros espíritos já haviam percorrido os caminhos que nós percorremos. Outros espíritos já haviam evoluído. E aonde eles evoluíram? Eles evoluíram em outros planetas, em outros mundos. E quando nos demos por seres conscientes, quando chegamos à razão, descobrimos que existe uma quantidade imensa de espíritos que é mais antigo que a gente. E esses que eram bons, chamamos de anjos. Na nossa época chamamos de anjos, porque no passado eles chamavam de deuses. Por isso nós temos os deuses do Egito, os deuses do Olimpo, que nada mais são do que espíritos, nossos irmãos, que são mais velhos do que a gente. Mas ao mesmo tempo que a espiritualidade encontrou espíritos muito bons, encontrou também alguns espíritos rebeldes, que preferem o mal, optam pelo mal. E como nós ainda tínhamos uma certa limitação de conhecimento, chamamos esses espíritos de demônios. Os anjos e os demônios nada mais são do que espíritos como nós somos.
Nós somos espíritos, almas eternas. Kardec faz uma distinção, chama-se de espírito a alma livre, a alma que pode ir e vir para onde quiser, é o espírito errante, e considera como alma quando estamos encarnados num corpo de carne. Jesus, ele nos fala: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ele já teria dito, ele declara isso para nós. E como existem várias moradas, surge uma pergunta: como são estas diversas moradas? Eu, dando aula de evangelização, me surpreendo, porque eu dei aula tanto para as crianças menores como para as mais velhas. E as considerações delas nos fazem pensar. Existe extraterrestre? A princípio, sim, existe extraterrestre. E quem são os extraterrestres? São os espíritos que nasceram antes da gente e que habitam outros planetas. Alguns espíritos não nasceram antes da gente, alguns espíritos estão nascendo inclusive agora. Para cada nível evolutivo há necessidade de um planeta adequado. Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente vai encontrar no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma obra que foi trabalhada por Kardec de acordo com a orientação dos Espíritos. Nós vamos encontrar a divisão dos mundos. Tomando a Terra como base para o nosso conhecimento, podemos dizer que a Terra é o ponto médio, apenas por uma comparação. Abaixo da Terra existem inúmeros planetas que são inferiores à Terra. Esses mundos são primitivos, onde a alma habita pela primeira vez, onde os espíritos dão os primeiros passos na senda da evolução. Esses espíritos são como selvagens, possivelmente alguns apenas como animais, pois a nossa escala evolutiva começa no unicelular e a gente vai se desenvolvendo até chegar a esse ser pluricelular. Emmanuel vai mais além, diz que nós dormimos no reino mineral, no reino vegetal igualmente, e começamos a nos desenvolver até chegar ao reino animal. No reino animal a gente migra de espécie a espécie, vamos colocar assim. Não conhecemos esses elos perdidos, mas podemos dizer que a gente migrou do unicelular até o ser pluricelular, até chegar no reino hominal. E Emmanuel vai mais além. Ele fala que nós chegaremos ao homem angelical, ao estado angelical de pureza absoluta. E essa seria a ascensão do espírito. Nos mundos primitivos, nós encontramos os primatas, encontramos toda aquela escala inferior à Terra. Inclusive, em alguns planetas, nós já temos o humanoide, já temos os primeiros homens. E esses homens são parecidos com a gente, só que mais grosseiros. A vida deles é mais curta, porque no mundo primitivo, onde falta tudo, onde a lei da selva impera, é a lei do mais forte. Isso significa que a vida é de pouca duração. A partir do momento que o espírito evolui, ele chega num planeta, num nível de planeta como nós temos aqui no nosso mundo, que é o mundo de expiação e prova. Expiação: toda vez que a gente faz alguma coisa errada, nós somos castigados. Uma pessoa, um prisioneiro, um ladrão, antes de se tornar prisioneiro, ele faz muitas coisas erradas, ele vai para a prisão, ele vai expiar, ele vai pagar pelo mal que ele fez. Prova: as provas são testes, pegando a comparação da escola, porque o planeta Terra também é como se fosse uma grande escola. Se pegar a Terra considerando uma escola, em determinados momentos nós somos testados, é verificado o nosso grau de conhecimento.
E como é feita esta prova? Para o ladrão, para saber se ele é honesto, é colocado condição para que ele roube. Por exemplo, um antigo ladrão que roubava bancos pode trabalhar no banco, trabalhar como caixa de uma loja. Uma pessoa que foi muito severa, muito agressiva, pode vir com o corpo mirrado, de certa forma, para aprender a docificar os seus modos. E assim a justiça divina não falha com ninguém, porque nós temos uma coisa chamada reencarnação. Todos nós passamos por testes, por provas, e de prova em prova a gente vai se aperfeiçoando. Uma das dificuldades maiores da vida, é ser discriminado. A grande maioria de nós passa por essa provação. Há um tempo atrás, não muito tempo, eu estava assistindo no YouTube uma palestrante, uma empregada doméstica, que foi contando para nós a saga dela. Ela disse que de pequena ela tinha uma vida boa de acordo com a capacidade de sustento da família. A mãe era empregada doméstica. A mãe da mãe tinha sido empregada doméstica. E pelo que ela compreende, que ela imagina, os antepassados dela foram negros trazidos da África. Ela era negra, gorda, e iria agora iniciar uma carreira. E um dia ela chegou toda contente para a mãe, falar: minha mãe, eu consegui um emprego em casa de família. E ela disse que estava muito contente com isso, porque finalmente ela teria o dinheirinho para comprar um sapato, comprar um biquíni, um produto de beleza, sem precisar da mãe. Ela disse que a mãe chorou, não porque o trabalho não seja digno, não seja nobre, mas porque ela já sabia o que a filha iria enfrentar. Ela sabia que teria a discriminação, teria os maus tratos. A vida toda a mãe falou para ela: estuda, minha filha, estuda, para você ter uma vida diferente, uma vida melhor. Ela disse que estudou, ela terminou o 2º grau, hoje é chamado ensino médio, mas na época era 2º grau. Mesmo assim ela não conseguiu emprego, porque quando ela ia procurar o emprego, vendo a cor dela, vendo o peso dela, as pessoas não davam oportunidades. Ela disse que deixou inúmeros currículos e só era chamada naqueles locais para fazer entrevista que ela não deixava foto. E quando chegava para fazer a entrevista, o pessoal perguntava: é você mesmo? Não, sou eu. Eu tenho curso de datilografia, de computação. Na época estava começando a computação, já sei alguma coisa básica de secretariado. E as pessoas dispensavam ela, discriminavam, logicamente, ela percebia que ela estava sendo discriminada. E aí quando ela chegou para a mãe, toda contente, dizendo que ia ser empregada doméstica, a mãe chorou. De qualquer forma, ela enfrentou. E ela disse que foi uma situação muito difícil, porque a casa que ela foi trabalhar não deixava usar o banheiro. Tinha o banheiro social e o banheiro da empregada. Só que o banheiro da empregada estava em reforma, ela não podia usar. E aí ela tinha de ficar apertada, 7 horas, 8 horas, às vezes 9 horas, porque nem sempre ela podia sair do trabalho na hora do combinado. E aí ela descobriu que perto dali existia um bar, e o bar tinha um banheiro de homens e de mulheres. De vez em quando na semana, de vez em quando no dia, ela saía rapidinho pelo fundo, ia até o bar, fazia a necessidade dela e voltava. E estava muito bom, até que a vizinha começou a ver essa saidinha dela. E vendo ela entrar no bar, já foi falar para a patroa dela. E aí ela foi demitida por justa causa. Depois, logicamente, de um sermão quanto ao alcoolismo e quanto à droga. Por mais que ela falasse que ela era inocente, a dona da casa não acreditou. E ela fala que foi de casa em casa, ficava 6 meses, 1 ano, 2 anos, nas casas de família,
e ela foi sentindo uma série de abusos cometidos pelos patrões. Muitos queriam tratá-la como se fosse da família, porém ela não podia sentar na mesa com eles. Tudo bem. E uma casa dessas que ela estava, ela já tinha filho pequeno, ela viu o desperdício que acontecia de comida. Era um desperdício muito grande, e ela via muita comida sendo jogada fora. Algumas vezes ela queria pegar daquela comida, mas os patrões não deixavam. Não, você tem que trazer sua comida de casa. E ela aceitava, porque ela precisava do emprego, ela fazia as marmitinhas dela. Só que os filhos do patrão muitas vezes não comiam as sobremesas, não comiam algumas coisas, e ia tudo para o lixo, sem ser tocado. Um dia ela foi pegando na lata de lixo alguns biscoitos, algumas rosquinhas que estavam em boa situação, que os filhos do patrão não quiseram comer. Ela já tinha feito isso antes, botar na bolsa algumas iguarias, algumas comidinhas que os filhos do patrão não queriam tocar, porque era muito colorido, tinha muito vegetal, alguma coisa na comida que as crianças não queriam. E aí ela levava para casa e oferecia para os filhos dela. E quando ela foi pega lá, colocando a comida da lata de lixo, ela foi acusada de desperdiçar comida, jogar comida de propósito para depois recolher na lata de lixo. Novamente foi demitida. E assim ela vai falando, narrando inúmeras histórias. Em uma das casas, a dona da casa tinha tanta discriminação com ela, que ela não podia entrar em nenhum local sem ser acusada de roubo. A mulher tinha um defeito, ela perdia as coisas. Era um brinco, era um colar, era um casaco, não importava o que seja, quase que diariamente ela era acusada de roubo. E aquela situação foi indo e agravando tanto que ela preferiu sair do emprego, pois ela descobriu também que a antiga empregada tinha sido presa por roubo. E ela falou: antes que aconteça comigo, eu vou sair, pela minha paz. E aí ela vai narrando inúmeros casos de abusos, inclusive no lado sexual. Ninguém queria dar um emprego para ela, mas muitos queriam brincar com ela na cama. Muitos filhos abusados ou maridos infiéis. E aí ela conseguiu criar a família dela, os filhos dela. E a filha dela, quando já tinha 15, 16 anos, ela conta, chegou toda contente: mãe, eu vou conseguir um emprego, vou trabalhar na casa de família. Ela falou: você não, você, eu vou te dar estudo, mesmo que eu trabalhe dia e noite, você vai ser gente, você vai ter um curso universitário. Eu cheguei até o ensino médio, você vai chegar até a universidade. E ela disse que comeu um dobrado. Ela fez de tudo para que a filha dela não precisasse trabalhar em casa de família. Ela viu a filha se formar, a filha se tornou advogada, ela viu a filha ter uma chance na vida, e ela fala: olha, hoje minha casa é sustentada por minha filha ganha 10 vezes o que eu ganho vendendo cachorro quente, porque ela não conseguiu emprego também como advogada, a filha, mas não se transformou em empregada doméstica. A filha vende cachorro quente com a ajuda da mãe. E assim eles vão tocando a vida. De todas as experiências que a gente passa na terra, cada uma nos é mais acolhedora, mais confortadora, porque a gente vai se moldando, vai se aperfeiçoando. Haroldo Dutra nos fala que no céu não existe ninguém de cristal, ninguém com não me toques, pois todos nós somos forjados na vida como diamantes, somos lapidados, somos moldados a nos tornar pessoas boas, pessoas resistentes, pessoas calejadas, porque a vida nos molda através do sofrimento, e o sofrimento nos é bom. Graças a Deus que Ele vem na nossa vida, porque a gente vai de pouco a pouco se fortalecendo. Nietzsche fala: aquilo que não me mata, esse me fortalece. E é uma pura verdade. A gente vai tendo as experiências
vai passando por todas as situações, até que a gente chegue à perfeição. No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a divisão dos mundos. Kardec fala: existem mundos inferiores à Terra, mundos primitivos, mundos igual à Terra, mundos de expiação e prova. Ele compara a Terra como se fosse um presídio, como se fosse um hospital, como se fosse uma escola. E fala: somente vão para cadeia quem é criminoso, só vai para uma escola quem precisa aprender. E assim ele vai dizendo como é a característica da Terra. Aqui não existe a perfeição, mas sim espíritos que precisam passar por um aperfeiçoamento, por um desenvolvimento. Mas ele nos dá um consolo, ele fala que em seguida nós teremos um mundo de regeneração, um mundo transitório antes de chegarmos aos mundos felizes. E nesse mundo de regeneração, a qual estamos passando pela transição planetária, nós um dia, está perto, que a gente já entrou nessa fase de transição, nós vamos encontrar um mundo melhor. Não um mundo perfeito, porque as paixões, as necessidades humanas ainda existirão, mas a grande maioria das pessoas já buscará o seu aperfeiçoamento, já buscará Deus, e um ajudando o outro, o karma, as dívidas do passado, de pouco em pouco vão deixar o nosso planeta. E o que vai acontecer com aqueles espíritos teimosos? Nós temos aqui na Terra inúmeros espíritos que querem evoluir, mas encontramos também aqueles espíritos que gostam do mal, que gostam ainda do desequilíbrio. E esses espíritos, Jesus, o governador da Terra, não os vai abandonar. Ele vai dar uma oportunidade, como já está dando, para um novo nascimento. Muitos de nós estamos no nosso derradeiro nascimento, aqui no planeta Terra. E aqueles espíritos que não evoluírem nesta fase, eles vão ser convidados a se retirar. E esses espíritos vão habitar um outro mundo, um outro planeta. E como eu falei no começo, eu gosto das aulinhas de evangelização porque as crianças me perguntaram: e como esses espíritos vão para outro planeta? Porque eu tinha contado para eles, na Terra, nós temos aproximadamente 6 bilhões e 800 bilhões de habitantes. Hoje, o planeta Terra já tem mais de 7 bilhões e 200 mil habitantes. É muita gente. E na época eu falei para eles, aproximadamente num plano espiritual, nós temos 2 vezes esse número, totalizando 3 vezes esse número, o total de habitantes que habitam a Terra. Se pegarmos por base 27 bilhões de habitantes, nós temos em torno de 21 a 28 bilhões de espíritos que habitam o planeta Terra. Dessa leva, com certeza 1/3, aproximadamente 7 bilhões, 10 bilhões, terão de sair do nosso planeta, porque eles não evoluíram. Mas vamos parar e pensar um pouquinho. Esse afastamento é algum castigo? Não é um castigo. Este afastamento é algo natural, porque em todos os mundos os espíritos migram de um planeta para outro. Um espírito que já atingiu o nível máximo de evolução do seu planeta, naturalmente ele é convidado a ir para um planeta mais evoluído. Isso não é de agora, de todas as épocas. Nós já tivemos civilizações aqui no nosso planeta Terra que simplesmente desapareceram e com certeza foram para outros planetas. Nós já tivemos o exílio dos capelinos. Os capelinos foram expulsos da constelação de Capela e vieram da constelação do Sol Capela e vieram aqui para o planeta Terra. E eles habitaram aqui no nosso planeta Terra, a grande maioria por algum tempo, e depois a grande maioria retornou para a Capela. À medida que o espírito evolui, ele sai de um planeta inferior e vai para um planeta superior. À medida que o espírito se atrasa na evolução, ele permanece naquele planeta enquanto tiver condição,
mas chega períodos como esse que nós estamos vivendo agora, e os espíritos são convidados a se afastar do planeta onde estão e ir para um planeta em condição parecida com o nível de evolução deles, ou um pouquinho pior. Vai acontecer isso, essa transição planetária. E os espíritos que habitam aqui, que são teimosos, vão para um planeta primitivo, onde eles vão ajudar na evolução dos habitantes de lá. Muitos desses espíritos vão ter muito saber em relação a um verdadeiro animal que mora lá, de corpo peludo, que possivelmente esses habitantes daqui do nosso planeta vão habitar corpos de hominídeos que mais se assemelham a símios, do mesmo jeito que os capelinos vieram para cá e habitaram o corpo dos homens da caverna. Então essa transição está programada. E a gente vai vendo na literatura espírita algumas coisinhas interessantes. E como eu falei, das crianças me questionar, como é que esses espíritos vão migrar daqui do planeta Terra para outro planeta? E eu falei para eles, eles vão em naves espaciais. Eles falaram, então quer dizer que a nave espacial existe? Sim, por que não? Nós podemos pegar um livro chamado Nosso Lar. No livro Nosso Lar nós vamos encontrar uma passagem interessante. O aeróbus. O que é o aeróbus? É como se fosse um ônibus, só que é um ônibus que ele flutua no ar. Ele é movido por fios quase invisíveis para André Luiz, mas esses fios existem. É como se fosse um trem, um ônibus de alta velocidade, e ele percorre a cidade de Nosso Lar. Mas pegando o próprio livro de Nosso Lar, nós encontramos outra passagem, aonde os espíritos samaritanos, eles vão para a região umbralina, e eles estavam chegando na cidade de Nosso Lar, e André Luiz questiona, mas como é que eles vão chegar até a nossa cidade? Eles virão a pé? Sim, por que não? Mas eles vão vir também nos muares, nos jumentos, nos burros, e eles vão vir acompanhados de cavalos, e também tem aves que os protegem. E André Luiz ficou bem interessado nesse mentor, não, desculpe, eu acho que na época, acho que era Dimas. Dimas explicou para ele, desculpe se eu me engano agora nesse momento, mas eu acho que foi Dimas que falou para ele que é normal o transporte nas zonas inferiores utilizando animais, mas existe também, quando necessário, o transporte de veículos, inclusive submarinos, em regiões inferiores. Então, de acordo com a evolução do espírito, ele pode se transportar a pé, mas pode se transportar sobre um animal, e pode se transportar em um carro, um veículo, não há problema nenhum. Assim como existem veículos no mundo físico, no mundo espiritual, existem também naves espaciais, e essas naves espaciais, que são pilotadas por espíritos, irmãos nossos, elas singram o céu para transportar essa leva, essa massa, que é tão volumosa, que vai deixar o planeta Terra, que já está deixando o planeta Terra, que fazem inúmeras viagens, e não há nada que nos espante. Nós vamos considerar o seguinte: a casa de meu pai é o universo, existem inúmeras moradas, alguns desses espíritos são mais antigos que a gente, já desenvolveram a tecnologia, já criaram naves espaciais, e aí a gente questiona, mas por que a gente não vê a nave espacial? Vamos lembrar a questão da dimensão. Nós estamos numa dimensão ainda pesada, nosso corpo praticamente se arrasta na Terra, na superfície. Então, um outro planeta que tenha já nave espacial, que seja no nosso nível de evolução, a nave espacial deles é tão pesada, mas tão pesada, que não consegue ir a grande distância. Nós, com toda a nossa tecnologia, chegamos à Lua, estamos sonhando chegar em Marte. Uma viagem para Marte vai demorar 6 meses. Imagina aquelas distâncias que são em anos-luz,
aqueles planetas estão tão distantes, mas tão distantes, que é necessário viajar 1 ano, 10 anos, 100 anos na velocidade da luz, coisa que um homem não consegue. Mal conseguimos chegar a 30 mil quilômetros nas grandes naves espaciais. Nós não conseguimos fazer grandes voos ainda. Então, os espíritos do nosso nível de evolução, mesmo estando em outro planeta, ele não consegue chegar aqui, como nós também não conseguimos ainda chegar até lá. Para que os espíritos consigam chegar aqui com facilidade, é necessário viajar nessas outras naves espaciais, de mundos mais evoluídos que a gente. Existem mundos em que o corpo é tão leve, tão sutil, que o perispírito, o corpo, seria semelhante ao nosso perispírito. E aí, quando ele vem até a Terra, ele, às vezes, por um fenômeno óptico, por alguma razão, ele se materializa e pode ser avistado de quando em vez por algum habitante. Dizem a espiritualidade que nosso céu já é lotado de nave espacial. Nós temos reunião mediúnica e de vez em quando aqui na nossa reunião mediúnica é visto pelos médiuns videntes a existência de nave espacial. Então isso não nos estranha, porque a casa de meu pai é um universo e muitos espíritos evoluídos já passeiam pelo universo livremente. Para que o espírito tenha a liberdade de ir e vir, é necessário que ele tenha a moral já desenvolvida, pois não é permitido que um espírito bélico desequilibrado venha atrapalhar na evolução de um outro planeta. Raramente um espírito bélico consegue ultrapassar as barreiras do seu próprio sistema, do seu próprio planeta e atrapalhar a vida de outros planetas. Quando acontece isso, é permitido pelo governador do planeta. O nosso governador é Jesus. E somente chega aqui aqueles espíritos que têm condição de dar alguma contribuição. Se vem algum planeta, se vem algum habitante de outro planeta para cá, é para ajudar ou para aprender, tá bom? Então isso significa também que nós recebemos de quando em quando migração de espíritos de outros planetas, que eles vêm para cá habitar o nosso planeta. São habitantes de mundos primitivos, mas que já chegaram ao nível máximo de evolução do planeta deles, e eles vêm para cá. Estamos em plena transição planetária. Esses espíritos que deixarem o planeta Terra, a grande maioria, eles vão inconscientes, eles vão adormecer, porque se eles fossem no grau de rebeldia que eles se encontram hoje, eles causariam tanto tumulto que não seria uma viagem pacífica. Por isso a grande maioria está sendo adormecida, está sendo anestesiada. Muitas naves já se foram, muitas áreas umbralinas já foram evacuadas, tiradas, mas ainda existem regiões de grande tormento. E fala que, como nós temos muitas dimensões, existem dimensões aqui no nosso planeta Terra, que temos furacões, terremotos, guerras, porque esses espíritos já percebem que os tempos são chegados. Enquanto para nós vivemos essa aparente calmaria, talvez não tão calmaria agora, porque nós ouvimos indícios de guerra, ameaças de guerra globais, não tão para nós, porque nós estamos sujeitos, por exemplo, a um conflito do governo com os caminhoneiros, mas mesmo assim o nosso planeta ainda é abençoado. Nós conseguimos sair de casa, respirar um ar puro, conseguimos ver ainda a natureza, conseguimos cumprimentar as pessoas, conseguimos ter amor, receber ajuda. E isso é muito importante. Significa que o nosso planeta já evoluiu bastante, que o nosso Brasil, por exemplo, já é mais fraterno, já é muito mais evoluído. E assim a gente vai se ajudando uns aos outros.
Existem no mundo hoje grandes organizações que cuidam da assistência social. Algumas prestam assistência médica, são os Médicos Sem Fronteira. Mas nós temos também um grupo que cuida do humor, da alegria. São os Palhaços Sem Fronteira. E esses palhaços, eles vão para as zonas de guerra, vão para as regiões que têm maior dificuldade, o ser humano, e fazem as suas palhaçadas, as suas brincadeiras, levam alegria. Um desses palhaços, em uma palestra que eu assisti, ele conta que teve a oportunidade de ir para um hospital. Normalmente o palhaço, o doutor da alegria, ele vai acompanhado. E eles vão de 2 em 2 para trazer alegria para os médicos e para os pacientes. A linguagem deles é a linguagem do amor. E ele conta na experiência dele que ele teve muitas alegrias, principalmente quando tratava-se de criança. Mas uma ficou guardada na memória dele. Ele conta que em um hospital que ele chegou, ele estava sozinho nesse dia. Aliás, tinha outros palhaços, mas os outros foram para outras alas. E ele foi para a ala infantil, para a oncologia, e foi tratar aquelas crianças que tinham problema de câncer, brincar com elas, trazer esperança, alegria. E aí a enfermeira chegou para ele e falou: vem cá, meu amigo, você já brincou com as crianças, mas tem uma que você ainda não viu. Ele falou: não, pode deixar. Você quer que eu distraia ela? Faça um malabarismo, conte algumas piadas? Ela falou: não, eu tenho uma missão mais importante para você. Eu tenho aqui uma criança, uma menina, que já passou por mais de 7 cirurgias, passou por várias intervenções médicas. E ela vai morrer. E ela vai morrer nos próximos dias, não sabemos exatamente quando vai morrer. Ela vai passar por uma outra cirurgia, apenas para remover um tumor que volta a nascer em seguida. E agora ela está muito debilitada, está muito fraca. E nos próximos dias, não sei o que vai acontecer. Se ela sobreviver à cirurgia, que eu acho muito difícil, ela vai morrer. E eu queria que você desse essa notícia para ela, para que ela se preparasse para a morte. E o palhaço falou: mas como? Não, peraí. O meu trabalho é trazer esperança e alegria. Eu não tenho como falar uma coisa dessa para ela, para a menina. Como é que eu vou fazer isso? Isso é dever dos pais, é dever dos médicos. Ela falou: não, a criança tem 7 para 8 anos. E eu tenho certeza, pelo que eu vi do Senhor, que o Senhor tem condição de passar essa informação para ela. O palhaço baixou a cabeça, pensou um pouco, fez uma prece, porque a prece é um grande remédio para as nossas almas. Ela cura inúmeras doenças, principalmente aquelas que trazem nosso lado emocional, aquelas dores da alma. A prece também é uma grande conselheira, que quando a gente faz uma prece, a gente se liga com a espiritualidade amiga, nos ligamos com Jesus, nos ligamos com Maria, com aquele espírito da nossa devoção. Pedimos um conselho e somos, na grande maioria das vezes, acolhidos, recebidos, atendidos em nossas preces. É certo que muitas vezes não conseguimos fazer milagres, pedimos uma cura e essa cura não vem. Mesmo assim, quando a gente ora, recebemos pelo menos a força de passar por aquela provação, porque ninguém está isento aqui na terra de passar pela provação. Somos chamados ao testemunho, somos chamados ao testemunho dentro da nossa casa, somos chamados ao testemunho no nosso trabalho, somos chamados ao testemunho no trânsito. Quem realmente acredita em Jesus segue os ensinamentos de Jesus. E esse palhaço, ele fechou os olhos, fez a prece dele, com certeza recebeu ajuda, porque veio a inspiração. E aí ele entrou no quarto, e como era esperado de um palhaço, ele fez as brincadeiras dele, fez os barabalismos, contou uma ou outra piada, distraiu a menina durante algum momento. No primeiro momento ela não queria nem receber. Ele entrou no quarto, balançou a mão, deu um tchauzinho. Ela não estava nem aí para ele. E aí ele voltou meio triste, balançou a cabeça, balançou a mão mais um pouquinho, ela não estava nem aí para ele.
E aí ele começou a fazer o trabalho de palhaço, começou a se sacudir todo, balançar. Chegou o momento que ela riu. E aquele movimento, aquela alegria natural de um momento, foi necessário para que ele brincasse com ela. E a partir do momento que começou a brincar com ela, ele foi se aproximando. E aí, uma hora, ele falou: eu trouxe para você um presente muito especial. E ela falou: presente? Que presente? Não, mas não é assim. Presente para ser especial, ele precisa ser preparado. Primeiro eu quero saber se você gosta de parque de diversão. Ele falou: claro, eu gosto de parque de diversão. Aliás, eu não gosto porque eu nunca fui em nenhum parque de diversão, mas pelo que me mostraram na televisão, pelo que as crianças me contam, deve ser uma coisa muito divertida. Ele falou: olha, é uma coisa extremamente divertida. E eu conheço um parque de diversão especial, que a montanha-russa vai lá em cima e desce com uma velocidade alucinante. E você pode nadar com os peixinhos. E você vai encontrar uma máquina que você vai entrar nessa máquina e vai ficar pequenininha, do tamanho de uma moeda. E foi falando as coisas para a menina, foi inventando, porque nem tudo era verdade. E foi falando que ela poderia flutuar. Ela beberia uma bebida mágica e sairia flutuando. E a menina foi se encantando com a história do palhaço. E aí ela perguntou: e você vai me levar desse parque de diversão? Ele falou: não, essa viagem você vai ter que fazer sozinha. Você vai deixar o seu corpo aí na cama, bem quietinho, e vai para o mundo espiritual. Você vai ser um espírito. E aí, quando você for espírito, você vai ser levado para um hospital parecido com esse. Vai se recuperar e vai encontrar o seu parque de diversão, do jeitinho que você imaginar. Porque ele é criado pela força do teu pensamento. E aí mas aí eu vou morrer. Ela questionou. Sim, mas a morte não existe. A vida sucede à vida. Você apenas vai perder o corpo físico, mas você vai encontrar seu parque de diversão e vai receber teu presente. E ela perguntou: mas que presente é esse? Um corpo novo. Você vai ter um corpo perfeito, sem cicatriz, sem cirurgia. Você vai poder crescer e se desenvolver com alegria. Você quer esse presente? Aí ela pensou em minha família. Minha mãe vai ficar muito triste. O palhaço falou: vai. Sua mãe vai ficar muito triste, seu pai vai ficar muito triste, porque eles não sabem ainda que a vida continua. Mas não tem problema não. Você vai para esse hospital, vai se recuperar, vai no seu parque de diversão e depois você vem de noite. E quando eles estiverem dormindo, pega no pé deles e eles vão sonhar com você. E você vai falar para ele, vai contar a existência desse mundo novo e você vai alegrá-los. E aí ela falou: eu quero então ir para esse parque de diversão. Eu queria ir agora porque eu estou sofrendo muito, eu estou com muitas dores. E o palhaço falou: não, calma, não é assim. Você ainda não está preparada. Você vai orar, vai conversar com o Papai do Céu, vai agradecer. Olha só, tantas bênçãos que você recebeu. Você recebeu uma família. Tem tanta gente que não tem uma família. Você recebeu o alimento, alguns gostosos, chocolate, bala. Ela falou: olha, eu nunca comi chocolate. Não tem problema, quando você for para esse mundo espiritual, você vai poder comer todo o chocolate que quiser, porque tem de tudo que você quiser, tudo que você é capaz de imaginar. Mas você não tem que ter pressa, tudo na sua hora certa. Na hora certa, você vai ser convidada para ir para esse mundo especial que você tanto deseja, que eu te apresentei, e vai receber teu corpo novo. E a menina falou: então tá bom. E eu não vou contar nada para a mamãe, mas vou abraçar e vou beijar ela com muito carinho. Falou: então tá. Posso ir agora? O palhaço perguntando se podia sair. Falou: não, pode, porque agora eu tenho muita coisa para pensar. Eu tenho que botar em ordem meus pensamentos, mas agora eu estou feliz. Agora eu não estou com aquele peso, porque eu não sabia quando ia acabar meu sofrimento. Era uma cirurgia atrás de outra, era uma dor atrás de outra, e agora eu posso pensar.
E aí o palhaço falou, então usa o teu pensamento, e quando sua mãe chegar bem pertinho, não conta para ela não, apenas abraça ela e pensa, agradece a ela, pensa coisa feliz para ela, pensa coisa feliz para o seu pai, para os seus irmãos. E assim o palhaço trouxe uma boa mensagem para ela e saiu, vendo no semblante da menina uma outra menina, porque ela estava pensativa, mas agora ela sabia que aquele sofrimento tinha um término. E esse conhecimento nós também temos que ter. Não importa o tamanho do nosso sofrimento, nós temos uma vida difícil, nós temos parentes difíceis, nós temos pessoas que nos atrapalham, mas nós temos as pessoas que Deus colocou na nossa vida para que a gente ame e ajude, porque provavelmente eram pessoas caras nossas do passado que nós prejudicamos e que hoje renascem com a gente, para que eles recebam uma nova oportunidade de crescer, se desenvolver ao nosso lado. Então vamos aproveitar as pessoas que estão do nosso lado para aprender com elas, para dizer graças a Deus você está na minha vida, porque você está aqui também para me ensinar. Mas se você não tem nada para me ensinar, deixa eu te ajudar, porque eu também estou por pouco tempo na tua vida, porque todos nós vamos nos afastar. Nós nos afastamos dos nossos filhos, nós perdemos parentes e amigos, esposos e esposas morrem. Então ninguém fica eternamente com ninguém. Então nós temos de aproveitar a oportunidade de estarmos juntos com as pessoas e fazer desse momento que nós estamos vivendo um momento especial, porque nós somos espíritos em evolução. Nós vamos passar, já passamos pelo mundo primitivo, passamos pela expiação e prova, estamos na regeneração, vamos para mundos felizes, até chegar a mundos divinos, onde as almas já não tem mais nada que aprender. Para que a gente atinja essa felicidade, é necessário nascer e renascer, passar por dificuldades e provas, até atingirmos a perfeição. Muito obrigado. Boa noite. E tudo isso aí que o Paulo falou, só deixar um comentário aqui, que o Papa Francisco fez uma declaração naquelas, ele sai ali naquela janelinha lá no Vaticano, né? Onde ele diz que não vê nada contra, atualmente, se batizar um extraterrestre. Então, quem na Terra detém maiores informações sobre isso são eles mesmos, a Igreja Católica. E em breve, como disse o Paulo, a gente também, se Deus quiser, vamos poder ter acesso a eles, se Deus quiser. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui com saúde, com fé, com esperança de dias melhores. Pedir a bênção de Jesus, de Nossa Mãe Maria Santíssima, que olhe pelo Brasil nesse momento onde as coisas aparentam com grandes dificuldades para todos nós. Que possamos sair logo, logo e ter dias melhores, ter dias felizes em nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja.